Alexandre Magno, mais conhecido como Alexandre o Grande, viveu no século IV a.C. e atravessou a história com velocidade que poucas figuras humanas alcançaram. Tornou-se rei da Macedônia aos 20 anos, mas sua ambição já apontava para algo maior que o próprio trono. Ele cresceu ouvindo relatos de Aquiles, estudando com Aristóteles e treinando para uma vida que não seria comum. O que ninguém imaginava era que Alexandre cruzaria continentes em ritmo quase sobrenatural, derrubando impérios antigos e reorganizando fronteiras com precisão que parecia impossível para alguém tão jovem. Quando voltou os olhos para o Egito, o território estava exausto após domínio persa. A população vivia sob governo que não compreendia rituais, não respeitava templos e não partilhava a visão espiritual egípcia. Era país mergulhado em desânimo. A chegada de Alexandre, portanto, não foi recebida como invasão, foi recebida como abertura. Ele entrou pelo delta sem enfrentar resistência, como se Egito estivesse esperando por alguém capaz de devolver sentido a um mundo que havia perdido equilíbrio. A ausência de combate não diminuiu o impacto, ela ampliou o significado. Alexandre não tomava território, ele era chamado por ele. Em Mênfis, Alexandre fez movimento calculado, participou de cerimônias sagradas, respeitou protocolos faraônicos e reconheceu sacerdotes como guardiões da ordem divina. Essa postura contrastava com a arrogância dos governantes persas e abriu portas para uma aceitação imediata. Egípcios não viam nele apenas um rei estrangeiro. Viam alguém disposto a ouvir. A legitimidade que Alexandre buscava não viria apenas da força das armas. Viria da força simbólica dos templos, e ele sabia disso. Foi assim que se deixou coroar Faraó, gesto que consolidou o vínculo espiritual com um país que ele mal havia começado a conhecer. A jornada até o oásis de Siwá revelou camada mais profunda de sua estratégia. O oráculo de Amon era um dos centros místicos mais respeitados do Oriente Antigo. Governantes buscavam ali confirmação de identidade divina. E Alexandre chegou com a intenção clara de reforçar narrativa que já circulava entre seus soldados. Ao ouvir a interpretação que o proclamava filho de Amon, compreendeu que sua imagem ultrapassava fronteiras políticas. Era agora figura carregada de significado religioso. Essa aura ampliava a autoridade sobre povos conquistados e preparava terreno para novos avanços. Alexandre não conquistava apenas cidades, conquistava percepções. A fundação de Alexandria selou o impacto de sua presença. Escolheu região estratégica entre Mediterrâneo e Lago Mariotes e projetou cidade que seria ponte entre mundo grego e egípcio. Alexandria não surgiu como simples centro urbano, surgiu como ideia. Representava fusão cultural, abertura intelectual e futuro em movimento. Ali surgiriam escolas, portos, bibliotecas e sistemas administrativos que redefiniriam vida mediterrânea durante séculos. Cada rua desenhada naquela cidade carregava a intenção de moldar mundo que viria após sua morte. Para Egito, Alexandre representou ruptura histórica. Ele encerrou o domínio persa, restabeleceu a autonomia simbólica e reposicionou o país dentro de rede de poder global que se estendia da Macedônia ao Vale do Indo. Sua presença foi breve, mas definitiva. Transformou o modo como o Egito se relacionava com vizinhos, reorganizou burocracia e preparou terreno para a dinastia que governaria o país por gerações. Alexandre não reconstruiu o Egito, ele o reprogramou. O que permanece de sua passagem é a sensação de que certos momentos não exigem tempo longo para criar impacto profundo. Bastaram um ano e algumas decisões para que Alexandre redesenhasse destino de uma das civilizações mais antigas do mundo. Sua figura opera no limite entre história, mito e ambição. Ele não apenas percorreu rotas antigas, abriu novas, e ao atravessar Egito, alterou o curso da história sem precisar levantar uma única espada. A presença de Alexandre o Grande no Egito foi breve, mas tudo o que tocou ali se expandiu além de sua vida curta. Após visitar Siwá e reforçar vínculo espiritual com Amon, Alexandre estruturou o sistema político que integrava Egito ao império em formação. Não eliminou tradições faraônicas, preservou templos, rituais e funções sacerdotais, enquanto introduzia lógica administrativa grega que moldaria horizonte futuro. Era fusão calculada para durar.
Alexandre sabia que conquistas sólidas exigem legitimidade. O título de faraó ampliava sua autoridade espiritual, e ele nunca tentou substituir deuses egípcios, apenas ampliou identidade própria. Essa postura fez com que sacerdotes o aceitassem como restaurador do equilíbrio que o domínio persa havia quebrado. A fundação de Alexandria ultrapassava a dimensão militar. Escolheu ponto que conectava Egito ao Mediterrâneo e projetou cidade destinada a ser centro econômico e intelectual. Alexandria se tornaria porta de entrada para conhecimento, comércio e novas interpretações do mundo. Era símbolo visível da nova era que ele pretendia inaugurar. Enquanto Alexandre avançava rumo ao Oriente, Egito permanecia sob governadores de confiança, que preservavam estruturas locais e aplicavam normas inspiradas em modelo macedônico. Essa administração híbrida gerou estabilidade e transformou o Egito em uma das bases mais seguras do império. Para muitos povos, Alexandre era conquistador. Para Egito, era reorganizador. Sua inquietação era permanente. Cada vitória parecia apenas início de novo avanço. Essa intensidade moldou o destino do Egito de modo indireto. Quando Alexandre morreu aos 33 anos, o império se fragmentou. Egito foi entregue a Ptolomeu, general habilidoso que transformou o país em potência helenística e consolidou Alexandria como coração intelectual do Mediterrâneo. Assim, a influência de Alexandre continuou viva mesmo após sua morte. A dinastia ptolomaica preservou muito do que Alexandre estabeleceu, especialmente a fusão entre cultura grega e tradição egípcia. Administradores helenísticos conviviam com rituais ancestrais que seguiam regendo a vida do povo. Dessa combinação surgiu sociedade única, onde pensamento grego dialogava com o simbolismo egípcio. O impacto de Alexandre não foi apenas político. Ele redefiniu o eixo cultural da região e abriu caminho para o florescimento da Biblioteca de Alexandria, instituição que se tornaria símbolo máximo da busca humana pelo saber. Por sua causa, Egito deixou de olhar apenas para o passado faraônico e passou a integrar movimento intelectual mais amplo. Alexandre não viveu o suficiente para testemunhar o que desencadeou, mas suas decisões no Egito ressoaram por gerações. Ele não apenas conquistou o país antigo, reposicionou sua identidade dentro de rede maior que unia Nilo, Mediterrâneo e Oriente. Essa conexão mudaria não só a história do Egito, mas a história do mundo. No Egito, Alexandre não foi somente rei, foi ponto de virada. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever em nosso canal